Olá, hoje eu gostaria de falar de um assunto que é pouco falado, mas que é um assunto que foi a aula que eu dei no ENETS agora na Polônia em 2026, que é sobre tumores neuroendócrinos em crianças e adolescentes. É um tema pouco falado, porque é uma situação rara, felizmente. Então, tumores neuroendócrinos em crianças e adolescentes é muito raro. O carcinoma neuroendócrino mais raro ainda, são apenas relatos de casos que a gente encontra, muito, muito raro mesmo. Mas os tumores neuroendócrinos, apesar de serem raros, a gente acaba vendo. É mais ou menos um caso a cada 3 milhões de pessoas. Mas em criança é mais raro ainda. O que a gente, quando vê nesse grupo, é mais em adolescentes. Então, a idade média de aparecer é em torno de 13 anos. O tipo mais comum é o neuroendócrino do apêndice, que muitas vezes se manifesta como um quadro de dor abdominal e que vira uma apendicite. Aí a criança ou adolescente é levado para o pronto-socorro, acaba operando e faz o diagnóstico de um neuroendócrino no apêndice. Então, o apêndice é um pedacinho, um rabinho mesmo do intestino grosso, que quando tem um neuroendócrino ali dentro, ele pode entupir aquele pedacinho, causar inflamação, por isso dá o apendicite e aí dá dor. Então, é muito importante que crianças, adolescentes, enfim, adultos, que tenham um quadro de apendicite, quando for operar o apêndice e tirar por causa da inflamação ou infecção, que esse material não seja jogado fora, mas esse material vá para a biópsia, para saber se a causa foi um tumor neuroendócrino, porque às vezes ele precisa complementar a avaliação com exames e até com tratamentos, né? Mas o tipo mais comum, então, em torno de 30% em criança e adolescente, adulto jovem, é o apêndice. Mais ou menos uns 20% dos tumores neuroendócrinos são de origem na glândula adrenal, que é uma glândula que fica em cima dos rins e que pode produzir um hormônio chamado adrenalina, que é o feocromocitoma. Então, o feocromocitoma é um tipo raro de tumor neuroendócrino que surge na glândula adrenal, produz adrenalina e a pessoa, o adolescente, pode ter crise de pressão, pressão alta, dor de cabeça, taquicardia, sudorese, muito nervosismo, e que às vezes se acha que é até uma síndrome do pânico, algum problema psiquiátrico, quando na verdade é um hormônio que está causando todo esse quadro. É menos comum tumores neuroendócrinos do pâncreas e do intestino nessa faixa etária. O que algo que é positivo é que a grande, grande maioria, mais de 90% dos casos diagnosticados em criança, adolescente, adulto jovem, são localizados, ou seja, não tem doença metastática. Só se foi localizado no apêndice, está só no apêndice, se foi eventualmente no estômago, é só no estômago, mas dificilmente tem metástase. E a grande maioria das crianças e adolescentes se curam com a cirurgia porque o tumor está localizado e não precisam de químio, terapias, lutécio, nada disso. E é importante trazer também que mais ou menos 20% estão associados a alguma síndrome hereditária. Então, toda vez que a gente, independente se é neuroendócrino, mas toda vez que a gente vê um tumor numa pessoa jovem, principalmente um adolescente, uma criança, tem que dar o sinal de alerta que pode ser algo hereditário. Hereditário que surgiu, herdou, né, do pai ou da mãe, ou eventualmente surgiu na fecundação durante ali o desenvolvimento do feto. Mas tem que fazer o teste genético. Por quê? Porque isso identifica a causa, por que que surgiu, tem uma implicação genética de aconselhamento para irmãos, eventualmente pai, mãe, e também pode mudar o tratamento e o tipo de exames que são feitos nessa criança, nesse adolescente, para que se tente identificar lesões precoces e a pessoa realmente ficar curada sem evoluir para uma doença mais avançada. Então, todas as crianças, adolescentes, adultos jovens com tumor de endócrino devem fazer a pesquisa de um teste genético. Aqui no Secamargo, a gente acaba, assim, todo paciente com diagnóstico abaixo de 40 anos, a gente orienta a fazer o teste genético, porque a gente encontra alterações genéticas que podem ter implicações importantes para o tratamento e para os exames da pessoa e o aconselhamento familiar, né? Em relação ao tratamento, como eu disse, a grande maioria é localizado, então pode ser curado com a cirurgia, mas tem alguns casos que são exceção. Então, quando o tumor é do apêndice, mas ele não é tão pequeno, ele é pelo menos 1,5 centímetro, e aí tem que olhar o grau e outros fatores, se discute que só tirar o apêndice, ou seja, fazer a apendicectomia, não pode não ser suficiente. Precisa, às vezes, complementar com uma cirurgia oncológica maior,
que é tirar, além do apêndice, um pedaço do intestino e os linfonodos, os linfáticos em volta. Então, todo tumor maligno e o neuroendócrino, mesmo que tenha uma baixa agressividade, ele tem um potencial maligno, ele deve ser operado com princípios de cirurgia oncológica. O que é isso? O tumor maligno, mesmo de baixa agressividade, como o neuroendócrino, ele pode se espalhar para os linfáticos. E aí, quando se faz a cirurgia, não se tira só o tumor onde ele está, mas também os linfáticos em volta. Porque se alguma célula foi para lá, já é retirado. Isso faz com que a gente avalie a extensão da doença, se tinha ou não tinha comprometimento desses linfáticos, mas também ajuda a curar, porque se tem alguma coisa ali, já sai. Então, só tirar o apêndice não é uma cirurgia oncológica. Mas quando o tumor é um pouquinho maior, se discute em reuniões multidisciplinar complementar, tirando um pedaço aí do intestino e os linfonodos. É uma cirurgia, não vou dizer que é uma cirurgia simples, mas não é uma cirurgia de alta complexidade. E ele é uma cirurgia que não deixa a bolsinha, então não fica com colostomia. E a criança ou adolescente vive normalmente. O que pode ter, às vezes, depois de uma cirurgia dessa, o paciente ficar com o intestino um pouco mais solto, ter uma propensão maior a ter diarreia. Mas no máximo é isso, dá para viver bem normal depois dessa cirurgia. Quando a cirurgia não é possível, então, nos raros casos que tem doença metastática no fígado, no peritônio, que não dá para ser operado, se faz os mesmos tratamentos que se faz em adulto, mas tem que tomar mais cuidado. Então, por exemplo, os análogos de somatostatina, lanreotide, octreotide, podem ser usados em criança, adulto, jovem, mas eles também são remédios que inibem a secreção de hormônio do crescimento. Para adulto, isso não muda nada, mas para uma criança, um adolescente em desenvolvimento, pode ter impactos. Então, isso deve ser feito com acompanhamento com pediatra, com especialista, porque pode ter impactos aí, por exemplo, na secreção do hormônio do crescimento. Pode ter alteração da glicemia também por causa disso. Esses análogos eles aumentam o risco aí de ter pedra na vesícula, então as crianças e adolescentes devem ter esse monitoramento também. O lutécio, ele pode ser usado, tem alguns estudos que mostram que é seguro, sim, porém, esses estudos têm um segmento curto, não tem um acompanhamento dessas crianças ou adolescentes quando se tornam adultos e até idosos. Então, tem que ficar de olho também, porque o lutécio tem um risco pequeno, mas existe, dessas anemias graves, ou até o que a gente chama leucemia secundária, em menos de 1% dos casos. Mas aqui são pessoas jovens que têm uma expectativa de viverem muitos anos. Então, o lutécio ele pode ser usado, mas a gente evita usar ele de cara, às vezes deixa para usar ele em linhas de tratamento subsequentes. O everolimo está aprovado para alguns tipos de tumores em crianças, então ele é seguro e pode ser usado sim em tumores neuroendócrinos. As quimioterapias, de maneira geral, também podem ser usadas, já são utilizadas em outros tipos de tumores infantis e de adolescente, e não teria nenhum grande problema. Mas a mensagem final é que é raro, mas pode aparecer em criança e adolescente. O tipo mais comum é o TNE de apêndice, seguido do feocromocitoma. A grande maioria é localizado e se cura com a cirurgia. Mas devido à raridade, é importante dizer que, assim, num diagnóstico desse, vale a pena buscar aí uma opinião e levar o paciente num centro especializado, tá bom? Espero que seja útil aí para os jovens, eventualmente, que tiveram esse diagnóstico.